Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo Gama. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como efetuar a multiplicação por 10 elevado a n, ou seja, pela potência de 10. Vamos entender o seguinte, quando você multiplica um número alfa por uma potência de 10, o expoente n, quando o n é inteiro, ele indica quantas vezes a vírgula do número alfa vai se deslocar. Então, se n ele é inteiro, então temos três casos. Temos o caso do n ser positivo, negativo ou então nulo. Vamos lá. Então, como eu falei, são três casos. Eu tenho aqui um número alfa qualquer, eu estou multiplicando ele por 10 elevado a n. Aí temos, como eu falei, três casos. Primeiro caso, o n positivo, ou seja, quando o n é maior que zero. Ou seja, pessoal, quando o expoente for maior que zero. O segundo caso é quando o n ele for nulo, quando o n for igual a zero, quando o expoente for igual a zero. E o terceiro caso é quando o n ele for negativo, ou seja, quando o expoente ele for negativo. Lembrando que o expoente é o número aqui em cima, né? Então eu tenho que 10 elevado ao expoente n, tá? Aí eu tenho esses três casos. E como eu falei aqui, quando você multiplica um número alfa qualquer por uma potência de 10, o que é interessante de você saber, para fazer uma questão mais rápido, isso aqui é muito importante quando você trabalha com conversões de medidas, de quilômetros para metro, quilômetros quadrado para decâmetro quadrado, centímetro cúbico para milímetro cúbico, por exemplo, ou hectômetro cúbico para milímetro cúbico. É usada a potência de 10. E aí, por isso que é importante você saber esses três casos aqui que eu vou ensinar nessa aula. Por quê? Para você resolver uma questão de uma maneira mais fácil e não perder tempo numa prova do Enem, prova de vestibular ou qualquer prova de matemática. Você pode resolver de forma muito mais fácil apenas deslocando a vírgula do número alfa para o lado direito ou esquerdo ou não deslocando. Como eu falei, a partir desses três casos. Vamos ver aqui, ó. Primeiro caso, eu tenho aqui, ó, alfa vezes 10 elevado a n. O que acontece, pessoal? Se o n ele é positivo, a vírgula de alfa vai se deslocar n vezes para a direita, tá? Então, esse n vai indicar quantas vezes a vírgula vai se deslocar, no caso, se o n for positivo, para a direita. Para a direita. E como é que nós vemos isso? Vamos ver aqui 4 exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui 7,4 vezes 10 ao cubo. Observe que a vírgula ela está entre o 7 e o 4. Então, quando eu digo que eu estou multiplicando por 10 ao cubo, esse 3 aqui, como ele é positivo, indica que essa vírgula ela vai andar 3 casas para a direita. Então, vamos ver aqui, ó, a vírgula vai se deslocar 3 vezes para a direita. Com isso, eu vou ter 7,4 vezes 10 ao cubo. Observe que a vírgula estava bem aqui, entre o 7 e o 4. Aí eu andei uma, duas, 3 vezes. Então aqui eu pulei. Aqui eu estava entre o 7 e o 4. Eu vou andar uma, duas, 3. Aí eu completo com 2 zeros, que é para poder completar o número de casas decimais do produto. Outro exemplo. Eu tenho aqui 0,04 vezes 10 a quinta potência. Então, o que eu quero dizer? Se o n ele é positivo, que é o caso aqui é 5, então eu vou deslocar a casa para a direita. Quantas vezes, pessoal? 5 vezes nesse exemplo. Então, eu vou deslocar a casa, a vírgula, 5 vezes para a direita. Assim, eu vou ter 0,04 vezes 10 a quinta. Observe que a vírgula estava bem aqui. Aí eu vou pular uma, duas, aí vai faltar ainda 3 casas. Eu completo com 3 casas decimais. Então, vou repetir. 0,04. Aí vezes 10 aqui. Então, eu vou deslocar a vírgula 5 vezes para a direita. Então, vai ficar uma, duas, aí faltam 3 casas para completar. Eu completo com 3 zeros. Tudo bem? Vamos pegar outro exemplo. Eu tenho aqui 0,77 vezes 10 ao quadrado. Então, quantas vezes eu vou deslocar a vírgula para a direita? 2 vezes.
certo? Então, eu vou deslocar a vírgula 2 vezes para a direita. Daí eu vou ter 0,77 vezes 10 ao quadrado. A vírgula ela estava bem aqui, eu vou andar para a direita, nesse sentido aqui, né? Para a direita. 2 casas, então vou pular 1, 2, vai ficar 77, apenas 77. Mais um exemplo, 3 vezes 10 à quarta, tá? Observe agora que eu tenho um número inteiro, aqui eu tinha números decimais. E quando eu tenho um número inteiro, a vírgula ela está no final. Aqui 3 é 3,0, só que aqui aparece só o 3. Então a vírgula está depois do 3. Então eu vou deslocar 4 vezes para a direita. Ora, se eu desloco 4 vezes para a direita, a vírgula que estava aqui, ó, depois do 3, eu vou acrescentar 4 casas decimais com 0. Então vai ficar 3 e 4 zeros. Então vai ficar 30 mil aqui. Tudo bem, pessoal? Então essa é a regra aqui. Quando o n for positivo, o expoente do 10 for positivo, desloca para a direita quantas vezes? O n vezes. Agora, o segundo caso, que é quando o n, né, ele é o quê? Nulo, quando o n é igual a zero. O que diz aqui? A vírgula ela não vai se deslocar. E por que a vírgula ela não se desloca, pessoal? Por quê? Por a seguinte observação, porque 10 elevado a zero é 1. Então, quando eu tenho aqui um número vezes 10 elevado a zero, eu vou ter esse número vezes 1, porque 10 elevado a zero é 1. Então, vamos ver aqui também 4 exemplos. Eu tenho aqui ó, o mesmo número do anterior, do primeiro caso. 7,4 vezes 10 elevado a zero. Como 10 elevado a zero é igual a 1, então nós vamos ter o quê? 7,4 vezes 10 elevado a zero é igual a 7,4 vezes 1, que é igual a 7,4. Então, observe que a vírgula do número alfa aqui, que é o 7,4, ele não se deslocou, ela não se deslocou. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 1. Então, todo número multiplicado por 1 dá o próprio número. Mais um exemplo. Aqui, ó. 0,04 vezes 10 elevado a zero. Pela mesma que eu falei em cima, como 10 elevado a zero é igual a 1, nós vamos ter 0,04 vezes 10 elevado a zero é igual a 0,04 vezes 1. 0,04 vezes 1 é a mesma coisa que 0,04. Ou seja, a vírgula também ela não se deslocou, porque eu estou multiplicando por 1. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, não altera aqui a vírgula. 0,77 vezes 10 elevado a zero. Pela mesma regra aqui, e como 10 elevado a zero é igual a 1, então eu vou ter 0,77 vezes 1, que vai dar 0,77. Assim também, a vírgula ela não se deslocou nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui, pessoal, 3 vezes 10 elevado a zero. 3 vezes 10 elevado a zero é a mesma coisa que 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Também a vírgula ela não se deslocou. Tudo bem? Vamos ver aqui o terceiro caso. Terceiro caso, que é quando nós temos aqui o n sendo negativo. Então, nesse caso, a vírgula de alfa, né, do número que está sendo multiplicado, vai se deslocar n vezes para a esquerda. Então, vai ser nesse sentido, ó, da direita para a esquerda. Vamos pegar aqui 4 exemplos para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, 450,53 vezes 10 elevado a menos 2. Então, observe que o expoente ele é negativo, é menos 2. Então, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 2 vezes. Então, eu vou ter aqui, ó, a vírgula vai se deslocar 2 vezes para a esquerda. Assim, eu vou ter 450,53 vai ser 4,5053. Observe que os dígitos aqui do número que está sendo multiplicado, eles não se alteram, né?
apenas eu acrescento 0 ou diminuo, mas o que já estava lá, ele permanece. Nesse caso, eu não acrescentei 0, porque a vírgula estava entre o 0 e o 5. E quando eu desloquei duas casas para a esquerda, nesse sentido aqui, a vírgula vai ficar, eu vou pular aqui do 0, né? Entre o 0 e o 5, vou andar duas casas que vai ficar entre o 4 e o 5. Aí vai ficar 4,5053. Mais um exemplo. 0,03 vezes 10 elevado a menos 1. Então, eu vou deslocar a vírgula quantas vezes? Uma vez para a esquerda, certo? Assim, eu vou ter 0,03 vezes 10 elevado a menos 1 vai ser, observe que a vírgula está bem aqui, ó. Tenho 3 vindo da direita para a esquerda, eu tenho 3, eu tenho 0, eu tenho a vírgula. Como eu vou deslocar uma casa para lá, então vai ficar, olha aqui, eu tenho 3, eu tenho o 0, e aqui eu vou deslocar a vírgula que estava aqui, eu vou deslocar agora uma casa para cá, que vai ficar 0, eu acrescento um 0, tá, pessoal? Então, eu acrescentei um 0, vai ficar 0,003. Então, multiplicando por menos 1, eu desloquei a vírgula uma vez para a esquerda. E 74. 74 também é um número inteiro. A vírgula ela está no final. Então, vai ficar bem aqui, ó. A vírgula está depois do 4. Como eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 3, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deslocar a vírgula que está bem aqui, depois do 4, 3 casas para a esquerda. Assim, eu vou ter 74 vezes 10 elevado a menos 3, vai ficar a vírgula que estava bem aqui, depois do 4, ela vai se deslocar 1, 2, 3 casas, aí eu coloco ela bem aqui, ó, certo? E eu acrescento um 0 aqui. Então, a vírgula que ela estava aqui, como eu estou multiplicando por 10 elevado a menos 3, a vírgula estava bem aqui, depois do 4 eu vou andar 3 casas para a esquerda, então vai ficar 1, 2, 3 casas, aí coloco ela bem aqui, ó. Aí eu acrescento com um zerozinho. Vamos ver aqui mais um exemplo, para a gente finalizar, já com o terceiro caso. 3,51 vezes 10 elevado a menos 4. Eu vou deslocar a vírgula 4 vezes, como é negativo, para a esquerda, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 3,51 vezes 10 elevado a menos 4. A vírgula, pessoal, ela estava onde? Ela estava entre o 3 e o 5, estava bem aqui, ó. 3,51, estava bem aqui. Aí eu vou deslocar 4 vezes, então vai ficar 1, 2, 3, 4 vezes, certo? Aí eu coloco ela bem aqui e eu acrescento com 0. Sempre vai acrescentar com 0? Sim, sempre vai acrescentar com 0, porque não existe o número vírgula 000351. Então, você tem que completar com um zerozinho. Agora, observe de novo. A vírgula ela estava bem aqui, ó, entre o 3 e o 5. Desloquei 4 vezes para a esquerda, então vou caminhar 1, 2, peraí, vamos repetir aqui, ó. Vai deslocar 1, 2, 3, 4 vezes e coloca a vírgula. Aí vai ficar 0,000351. Tudo bem, pessoal? Então, a regra é bem simples. A regra é que se você multiplica por uma potência de 10, o expoente indica quantas vezes a vírgula do número que está multiplicando vai correr. Se o expoente for positivo, corre para a direita. Se o expoente for negativo, corre para a esquerda, a vírgula. E se o expoente for nulo, a vírgula não altera. Por quê? Porque você está multiplicando por 1. Então, toda vez que você multiplica por 1, não altera a posição da vírgula. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês essa lista aqui de exercícios, tá? 6 exercícios que vocês podem resolver aqui, deixar nos comentários a resolução desses exercícios. E assim, pode deixar nos comentários, comentar aqui, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais. Aqui estão aqui as redes sociais, no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube, tá? Você pode comentar. E eu sei que se essa aula te ajudou, você vai compartilhar ela com os seus amigos. Também não deixe de se inscrever no canal para poder
assim você aprender mais matemática e ter o melhor desempenho nas provas que aparecerem. Enem, concurso público, ou vestibular, ou qualquer outra prova que aparecer, você certamente vai ter o melhor desempenho. Então, pessoal, era isso que eu tinha para ensinar. Até a próxima.